gente, e quarta-feira, a cada 15 dias, tem o nosso quadro Saúde da Mulher. E eu já estou aqui com o Dr. Belarmino, mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação no nosso Ver Mais. Obrigado, Suzana, eu que agradeço. Boa tarde a todos os telespectadores que nos prestigiam e que são a razão de estarmos aqui, tentando elucidar, tirar dúvidas, fazer esse bate-papo gostoso, que passa tão rápido que quando termina a gente... Até tem vontade de continuar, né, doutor? Continuar, é verdade. Eu agradeço também os telespectadores, eu e o doutor estávamos comentando antes, que o nosso programa cresceu na audiência e muito obrigada para você aí de casa, você que faz isso acontecer, obrigada mesmo. E agradeço também o doutor Belarmino, que trouxe essas lindíssimas flores aqui para encantar o nosso cenário, abrilhantar ainda mais, né, o nosso cenário. Na verdade foram direcionadas para mim, para a Tequila, a Danúbia e para a Juliana, né? Que são as pessoas que ficam mais pertinho sempre do doutor. Muito obrigada aí. Obrigada sempre, mesmo, são flores que iluminam o nosso cenário. Sempre acolhendo e fazendo assim, as três empreendedoras e fazendo o sucesso que é hoje o Ver Mais. Parabéns. Bom, muito obrigada. Eu quero, através das flores, dizer assim, vocês estão de parabéns. E que continue mantendo a qualidade do programa, que eu sei que é uma batalha diária com matérias e afins para poder levar para toda a população do Vale de Santa Catarina um programa de uma qualidade tão boa quanto é produzido aqui na Rica Record. E o Dr. Belarmino, no nosso quadro Saúde da Mulher, faz parte desse sucesso. Mas vamos lá, vamos para o nosso foco, nosso tema de hoje. Sempre, cada semana, a gente tem um tema diferente. Hoje a gente fala das doenças mais comuns nas mulheres e a saúde da mulher, né, no verão. Quais são essas doenças, doutor? Primeiramente, seria interessante a gente discernir entre doenças sexualmente transmissíveis e doenças femininas, digamos assim. São corrimentos que podem ocorrer pelo excesso eventual de transpiração excessiva, que algumas mulheres transpiram mais do que outras, e o contato com águas contaminadas, o uso frequente de determinado tipo de roupas ou de hábitos. Eu diria assim, antes a gente trataria hoje de infecções não relacionadas tão somente ao contato de parceiros e casais. A gente trataria do que uma mulher com ou sem vida sexual ativa pode ter como recorrência de secreções ginecológicas ou os famosos corrimentos. E as razões, as causas, o porquê disso. Então, vamos lá. Na verdade, a gente pode citar candidíase. Na verdade, também essa é uma DST, né? É uma DST também. A DST, só para o telespectador entender, a DST é quando o parceiro também fica contaminado e o casal, se não fizer o tratamento conjunto, um acaba contaminando o outro. Já outras infecções, seja por protozoários, por bacilos ou por determinadas bactérias, somente a mulher fica portadora e sintomática. O homem não tem nenhum, pelo fato do órgão ginecológico ser interno, a mulher, diria assim, infelizmente, ela é muito mais propícia a ter secreções. O homem, ao contrário, o mesmo canal pelo qual urina, ele ejacula, aonde ele é portador assintomático com muita frequência e raríssima das vezes ele terá algum sintoma. Agora, por que, doutor? Por que nós mulheres agora, nessa época do ano, acabamos tendo mais doenças, né? Na verdade, existem alguns fatores que acabam acometendo essas doenças, como é o caso do corrimento, como a gente estava citando. Um exemplo é a praia. A gente vive de biquíni, as mulheres, né? E ficam de biquíni o dia inteiro. Isso é prejudicial ou não? Muitíssimo, muitíssimo. Eu até vou voltar um pouquinho no fator histórico. As senhoras com mais de 40, 50 anos vão poder comprovar isso. Historicamente, há uns 30, 40 anos atrás, por exemplo, a mulher não era emancipada, não podia utilizar calça comprida, o jeans era algo estritamente masculino, ainda para homens que trabalhavam em trincheiras e tudo mais. E as mulheres viviam praticamente de vestidos e existia o famoso forrinho. O que era o forrinho? É o atual absorvente. Esse forrinho ele era lavado à mão, era colocado num tacho, o forno a lenha, então elas ferviam, né, esterilizavam tudo aquilo e depois, cada casa, não era uma época que havia tantas edificações, colocavam nos quintais, nos famosos varais, e aquilo recebia o sol e depois ia para o ferro a carvão. Com a conquista, a emancipação da mulher e com a praticidade que a mulher adquiriu através de
O uso do jeans, o absorvente de uso diário, roupas de materiais sintéticos, tais quais a lycra, a renda, são coisas que modelam, deixam a mulher muito mais feminina, mas a mulher acaba pagando um preço mais elevado. Vamos por passo a passo, né? Primeiro, a calça jeans, que é importante a gente citar. Muitas pessoas achavam que era mito, mas não é mito. A calça jeans pode sim proliferar as bactérias existentes? Muito porque isso depende muito do modismo. Mas as calças jeans que a gente observa, não estamos discutindo aqui a parte estética, mas assim, claro, cada vez mais a tendência é serem mais apertadas, mais justas. O jeans por si só ele já é um tecido altamente espesso. A vulva fica na região central da pelve e justamente nessa região há uma dupla costura que são a união das duas partes do tecido. Ou seja, aquela região não é somente aquela camada de tecido. Há uma duplicidade de tecido fazendo com que a mulher transpire e libere ácido úrico. Esse ácido úrico é liberado também na região do períneo como um todo. O períneo é pelve, né? Então o ânus transpira e a vulva transpira. A parte do ânus tem bactérias próprias do intestino e essas bactérias são normais lá. Se o jeans ele é muito justo, ele funciona como uma canaleta. A mulher transpira e pela própria costura do jeans muito justo, leva para a região genital. Que dá várias doenças. Aí se a mulher tiver com a imunidade baixa, coisa que não é difícil em época atual, autocobrança, cobrança externa, o fast food, estresse, o trabalho, o TCC, enaltecendo... Parabéns, Tequila, TCC nota 10. Parabéns. Quando a mulher estuda, se dedica à faculdade, então tudo isso aí é uma sobrecarga muito grande. Baixando a imunidade, os soldadinhos que ficam ali na parte genital não vão estar propícios para se defender. Aí é onde ocorre o corrimento. E eu não respondi a pergunta inicial. Banho de mar ou de piscina mais do que 3 horas, é necessário tomar um banho de água doce e colocar uma roupa bem solta, preferencialmente se estiver num local que seja íntimo, dentro de casa, no quarto, nem pôr a peça íntima. Quanto mais ventilado e seco tiver a parte genital feminina, menor a incidência de corrimento, porque o que ocasiona os corrimentos são os meios de cultura. Meios de cultura são aqueles que propiciam a proliferação, e o ácido úrico é o principal deles. Tem mulheres que têm uma temperatura de 38, 40 graus no períneo e tem outras que têm 42. A gente fala muito da temperatura axilar, mas a temperatura do períneo, e dependendo da roupa que a mulher estiver usando, propicia que ela tenha recorrência, onde no consultório a gente ouve muito. Doutor, não aguento mais, esse é meu terceiro tratamento e eu não fico bem. Só que casualmente você às vezes está na rua, dentro do seu carro e vê a paciente passando com um jeans apertado, sol de 35 com sensação térmica de 40 graus e é involuntário a transpiração, a contaminação ocorre. Então quer dizer, que haja um bom senso, à noite, por exemplo, não estando no período menstrual, não utilizar peça íntima, deixar ventilar bem a região da pelve, coloque uma camiseta, um baby doll, se estiver um pouquinho mais frio, por que não? Um moletom, um pijaminha, e deixe para colocar os grandes vilões que eu vejo também são os absorventes de uso diário, que a mulher se sente mais higiênica, mais limpinha. Acha que é muito mais higiênico, mas na verdade aí também tem perigo. É feito de um material reciclável e nas bordas desse absorvente de uso diário, todos têm cola, e essa cola, dependendo da procedência, pode ocasionar irritações ou não, acentuando, aí você imagina, um jeans apertado, um dia quente, um produto totalmente sintético e uma cola, de lycra e ainda uma peça íntima de lycra e um absorvente que tem uma cola de origem duvidosa que vai dar uma irritação, que a mulher chega no consultório com a vulva completamente inchada, irritada, que inviabiliza a atividade sexual, inviabiliza da coceira, da desconforto, que são os sintomas da candidíase, um corrimento esbranquiçado. E futuramente, com a propagação, pode levar feridinha do colo do útero, ter que fazer uma cauterização, uma dificuldade para engravidar, um inchaço abdominal.
tudo isso está ligado a fatores não só ambientais, mas a comportamentais. Está muito quente, opta por uma roupa mais leve, uma roupa mais que ventile melhor, alguma coisa. Deixa a sua roupa mais justa, para um ambiente bem, onde haja um ar-condicionado, onde não se expõe em locais públicos em altas temperaturas, com roupas muito justas, que a possibilidade de uma secreção ocorrer é muito grande. Ok, daqui a pouquinho a gente continua aqui o papo com o Dr. Belarmino, interessantíssimo, né? Principalmente para você aí de casa, você mulher, sobre as doenças mais comuns nessa época do ano, no verão, e também quais são os fatores. E a gente estava falando dos fatores, né? Que acabam proliferando as bactérias. A calcinha, ou seja, a peça íntima, a importância de esterilizá-la. Como pode ser feita essa esterilização, doutor? Vou deixar umas dicas bem básicas e bem simples que estão ao alcance de todos que estão nos assistindo agora. Por exemplo, a mulher que trabalha fora de segunda a sexta, ou independente disso, ela pode já, durante o próprio banho, fazer uma pré-lavagem do fundo da peça íntima, da calcinha dela, e deixa secar na área de serviço. Quando chega no sábado de manhã, trocando uma ou duas ao dia, ela junta todas dentro de um balde, para cada litro de água, uma colher de sopa de vinagre, e essas peças íntimas devem ficar no mínimo por meia hora de molho, porque o vinagre tem substâncias já que vão fazer uma pré-esterilização. Para cada litro de água, uma colher de sopa de vinagre. Perfeito. Geralmente um balde tem 5 litros, então deixaria a peça íntima ali. Não misturar peça íntima de filhas agregadas e tal, cada qual tomaria conta de sua peça íntima. Uma vez feito isso, pode até lavar numa máquina de convencional, tudo certinho, e deixar secar. Após deixar secar, é obrigatório, se quiser manter esterilizado, receber calor. O que esteriliza, na verdade, é o calor. Então nós temos 3 formas acessíveis de calor. Ou passar a ferro a peça íntima, que se for somente de renda ou de lycra, vai inviabilizar porque vai deformar. Então é importante que tenha uma parte de algodão. Uma base de algodão. Né? O sol, ou para quem dispõe de uma secadora, fazer uso de uma secadora. Porque o que acontece? Se não faz isso, se não coloca o calor em cima, a proliferação da bactéria aumenta, que não sai simplesmente lavando. Não, a bactéria continua ali. A bactéria, tudo que ela quer é umidade. Enquanto você tira e deixa na área de serviço, ela vai proliferar mais ainda. Somente quando você passar o calor, seja ferro, o sol ou a secadora, é que ela vai morrer. Isso como tudo na vida. Antigamente os partos, o cordão umbilical esterilizava a tesoura. Assim é peça íntima. Agora, doutor, uma outra questão, desculpa interrompendo, mas só para a gente continuar nesse foco, é com relação à areia de praia e toalha de praia. Também tem que ter um cuidado, né? Muito. A areia de praia é altamente contaminada. Infelizmente, muitas pessoas não têm a noção que levar animais domésticos para a areia da praia não é conveniente, ou se levarem, que façam os devidos afazeres, eventualmente evacuando alguma coisa assim, porque são areias, teoricamente, até para contaminadas, e às vezes a mulher vai lá e coloca uma toalha azul, por exemplo, de uma única cor, e se deita ali e fica por 30, 40 minutos. Vai tomar banho de mar, ventou, o vizinho foi lá devolver a toalha e ela coloca o outro lado da toalha que entrou em contato com a areia. Ali já está propício, pelo calor, pelo suor, pelo fato dela estar em contato com uma areia quente, uma toalha, e criando um meio de cultura e altas temperaturas, ela já pode se contaminar naquele próprio local. Uma outra coisa importante, Suzana, sobre piscina. A gente deve comentar até nos bastidores. O pessoal cobra muito, pessoal, dos dermatologistas o atestadozinho médico. Então, a gente estava comentando que a água é um grande meio de contaminação. Está aí agora, involuntariamente, as cheias, que estão mostrando o quanto de dejetos estão indo parar lá no porto, em Itajaí, no caso. Então, é muito importante que, antes de fazer o admissional de piscina, a mulher procurasse um ginecologista também, porque tem mulheres que, infelizmente, não têm a noção da importância disso, e até se vangloriam, dizem, olha, faz 5 anos que eu não vou ao ginecologista. E entram na água para fazer hidroginástica, para fazer a sua atividade física, e a mulher que não tem secreção nenhuma acaba se contaminando na própria piscina. Então, entrando em contato até com proprietárias, mais especificamente de academias aqui em Blumenau, eu coloquei essa situação. As proprietárias entendem, mas acham que é um custo a mais para a paciente, quando na verdade grande parte, felizmente, o nível socioeconômico blumenauense é um pouquinho diferenciado, o do Vale do Itajaí como um todo
é muito melhor ir a um ginecologista, no caso da mulher, e que faz, antes de tudo é médico, tem como ver uma lesão de pele também, do que tão somente avaliar a parte cutânea, ou quando muitas vezes somente olhar e dizer assim, está aqui seu atestado, e não faz exame nenhum. Tá aí, olha quanta dica bacana. Gente, eu conversei com o Dr. Belarmino, muito obrigada, olha, adorei hoje o nosso quadro Saúde da Mulher, foi super esclarecedor. E o contato para você aí de casa do doutor é o 33260102. 33260102. Doutor Belarmino, tenha um excelente Natal. Eu acho que a gente pode deixar para todos aí, né, um excelente Natal, Ano Novo e a gente se tudo vê ano de que melhor. vem. Com certeza. Estaremos muito aqui bem, sempre no nosso quadro mais. Saúde da Mulher. Muito bem, obrigada, doutora.